Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, eu espero que com vocês também esteja tudo bem. E hoje vamos dar continuidade, né, à nossa monitoria e vamos abordar um tema que fala sobre serviços ambientais em ecossistemas agrícolas. Na semana passada falamos sobre serviços ambientais em ecossistemas naturais e vocês vão ver uma semelhança entre esses dois temas, porque eles vão falar sobre serviços ambientais prestados por esses ecossistemas. Porém, vai ter uma pequena diferença, porque os serviços ambientais em ecossistemas agrícolas eles são mais limitados do que os naturais. E vamos entender um pouco isso agora. Bom, ecossistemas agrícolas. Existem vários modelos desses ecossistemas. E um exemplo bem característico é que um ecossistema agrícola ele é artificial, como já foi definido no vídeo passado, porque ele tem interferência humana. E um bem simples de a gente se entender agora logo de início é uma lavoura de produção. Ou seja, esse serviço, esse ecossistema, ele vai ter um serviço direto, que é a produção de alimento, onde é bem simples e característico, né, a provisão desse serviço. Porém, existem outros ecossistemas que têm uma interação em si, não só como a lavoura, mas tem a introdução de animais dentro desses sistemas, de árvores que caracterizam como uma floresta, e entre outros. E vamos entender mais para frente sobre cada sistema desse. É o seguinte, com a globalização, no caso, houve um aumento populacional. Esse aumento significou também que houve uma maior demanda de alimentos, uma maior produção de alimentos. E o que isso ocasionou? Ocasionou que também houve uma expansão dos sistemas de produção agrícola, desmatando assim ambientes naturais, florestas, entre outros, para produzir alimentos, para atender a demanda da população e trazendo consequências e problemas ambientais. A ONU, em 2012, ela estimou que em 2050 vamos ter uma população, mais ou menos uma população de 9,5 bilhões de habitantes no nosso planeta. Atualmente, o nosso cenário de habitantes no planeta é de aproximadamente 8 bilhões, que é 7,1 coisa bilhões de pessoas. Eu arredondei para 8, mas se vocês forem pesquisar, vai ter um número um pouco inferior. E, sabendo disso, o bem-estar humano ele depende de alguns fatores. Depende direto do sistema econômico e também do capital natural. Esse capital natural ele pode ser os recursos hídricos, como ter água com quantidade e qualidade. Pode ser o ar, um ar de qualidade, um ar puro. Pode ser a terra também, o solo, no caso, o solo com bastante nutrientes, o solo rico. E a biodiversidade, que são a fauna e a flora, que traz também bens e serviços para nós. Entrando nos ecossistemas agrícolas, como já foi citado, eles podem ser uma lavoura de soja, como temos aqui na imagem 1, vai ter a obtenção de serviço alimentício, de provisão de alimento direto. Pode ser uma lavoura de café, onde vamos ter um porte de árvores mais robustas, né? Ele também vai ter um serviço direto. E pode ser também um campo de produção de trigo. Todos esses são classificados também como ecossistemas agrícolas. Há uma interação, uma pouca interação entre a biodiversidade desses ecossistemas, são uma biodiversidade escassa no caso, mas ainda assim é definido como ecossistema agrícola. E também temos os agroecossistemas. Esses agroecossistemas, eles podem ser definidos como ecossistemas agrícolas também, onde eles têm por objetivo o uso ou a manipulação direta dos ecossistemas naturais para otimizar a captura de energia. Essa captura de energia, essa otimização, é no mais do que você está fazendo o manejo ali dentro desse ecossistema, fazendo com que ele traga os benefícios de uso direto, como alimento, fibra, madeira, entre outros, otimizados. Mais para frente a gente vai entender um pouquinho sobre o que é essa otimização e como esses agroecossistemas funcionam. Além disso, existem alguns tipos de agroecossistemas.
Podemos definir eles como um campo de pastagem, como os sistemas agro-silvipastoril e como os sistemas agroflorestais. Um sistema agro-silvopastoril, ele pode ser a introdução de arroz e eucalipto, onde podemos dizer que é um consórcio em si, mas não, mas bem detalhado nesse consórcio, onde o eucalipto é uma árvore de porte, podemos dizer, de médio a alto, e é utilizada a lenha dessa árvore, e temos também a introdução de arroz para a produção de alimento. Pode ser utilizado também a soja, mais o eucalipto, pode ser utilizada a braquiária, mais o eucalipto, e a pecuária, mais o eucalipto. Aqui são exemplos simples para vocês entenderem, mas existem outros sistemas que podem ser trabalhados esses âmbitos em geral, esses três métodos em geral, tanto da introdução de árvores, como da produção de alimentos de forma vegetal, como animal. Mas esses são definidos como agro-silvopastoril. Esses sistemas, eles ainda têm uma definição específica, perdão, aqui. Eles têm uma definição que são classificadas como trade-off. Perdão, meu inglês não é muito bom, mas eles são classificados como trade-off. Ou seja, é um conflito de relações onde tem a definição ainda de perde e ganha. Por quê? Porque eu trouxe aqui uma imagem para a gente entender direitinho como funciona, onde a introdução de um sistema agropecuário para a produção de alimentos, a gente vai perder alguns benefícios que um ecossistema natural poderia estar provendo, aí, mas vamos ter a obtenção de alimento de forma mais precisa, no mais do que a proteína animal. Então, ele usa a solução de um problema em detrimento de outro. Sabendo disso, temos os serviços ambientais prestados pelos sistemas agroflorestais. Bom, esses sistemas agroflorestais, eles têm uma função mais ecológica e eles trabalham simultaneamente para a produção de cultivos, ou seja, eles dentro desses ecossistemas agroflorestais, vamos ter a introdução de árvores frutíferas, de árvores florestais e de animais. Então, vai ter uma relação desses três meios, onde eles vão estar em equilíbrio, porém em constante produção. Um exemplo desses múltiplos benefícios simultâneos potenciais dos SAFs, que os SAFs são os sistemas agroflorestais, para quem nunca ouviu falar, é a produção direta de alimentos, a produção de madeira, a produção de forragem e a água doce. Esses SAFs, eles buscam simular uma floresta natural, porém, dentro desses SAFs são introduzidas culturas de produção, e daí a gente tira benefício de todos esses meios. E tem umas pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo, que estão participando da monitoria, a Alice, a Messia, a Milena, a Larissa, que elas participaram comigo de a produção de um SAF, que foi feita pelo professor de Solos 2, do curso de zootecnia, onde a gente montou um SAF do início, do zero, lá no campus Satuba. E foi uma experiência muito gratificante para a gente aprendeu bastante. E para quem tiver a oportunidade também futuramente estar participando desses projetos de introdução de SAFs, entre outros, participem porque é uma experiência muito legal. Bom, esses serviços ainda dentro dos SAFs podem ter serviços de regulação, como a mitigação de inundações e secas, porque ali vai estar introduzido árvores que vão estar fazendo essa regulação. Por que mitigação de inundações e seca? Porque se o SAF for introduzido em um ambiente onde tem um rio, ele vai funcionar como a mata ciliar, que provavelmente nesse rio estava destruída, né? E foi introduzido o SAF para ocorrer essa manutenção. Então ele vai funcionar como uma mata ciliar, vai evitar possíveis erosões, entre outros, e
vai prevenir futuras inundações e também futuras secas que poderiam acontecer se não tivesse introduzido esses sistemas agroflorestais. Vão também estar como sistema de regulação, serviço de regulação, a manutenção da qualidade de água através de seus ciclos e o solo protegido também com as árvores, as raízes das árvores introduzidas nesses SAFs, os lençóis freáticos vão estar mais protegidos. Aqui temos uma imagem sobre o ciclo de água, a ciclagem de água nos SAFs. A imagem está um pouco embaçada, mas dá para entender um pouco como funciona o ciclo da água, né? Que todo mundo já sabe, onde vai ocorrer a evaporação, também a evapotranspiração das árvores. Essa massa de água vai condensar e daí vai desaguar em forma de chuva, como a gente já sabe. E daí vai acontecer a irrigação natural desses SAFs e também vai prover abastecimento de água em outros âmbitos. Continuando ainda entre os serviços ambientais prestados pelos sistemas agroflorestais, temos a conservação da biodiversidade, onde dentro de um SAF podemos dizer que a biodiversidade é bem menor, como já foi citado, comparado com o ecossistema natural, porém é introduzido ali espécies que vão regularizar esse ecossistema e também ajudar na formação, como a introdução de insetos polinizadores, de animais polinizadores, como as abelhas, que são insetos que ajudam a polinizar as plantas, aumentando assim a biodiversidade e estimulando o crescimento e a produção de árvores frutíferas que vão estar ali, entre outros. E também a mitigação de pragas e doenças. Dentro de um SAF, a mitigação de pragas e doenças, elas acontecem de forma natural. Não há introdução de agrotóxicos ou outros métodos agressivos assim a biodiversidade ali presente. E acontece de forma natural, onde são introduzidos insetos controladores, né? Que vão controlar aquela possível praga, que são determinadas como pragas, quando em excesso, e esses insetos eles vão controlar, os animais que estão ali também vão controlar. Então elas acontecem de forma natural. Continuando ainda, temos dentro de um SAF acontece a interação, ou seja, o manejo direto do homem para conseguir fazer a manutenção desse SAF, deixar com que ele futuramente esteja em um processo de clímax onde ele consiga se manter sozinho. E há uma sinergia entre diferentes funções ecossistêmicas. Ou seja, com a prática de manejo, ela vai realçar várias funções simultaneamente. Como aqui temos o exemplo das diretrizes de manejo e os processos favorecidos. As diretrizes de manejo, elas podem ser a diversificação funcional, a continuidade de cobertura viva e morta, o aumentar a matéria orgânica do solo, favorecer inimigos naturais, estabelecer infraestrutura ecossistêmica que vai regular a hidrologia e o microclima. Esses processos de diretrizes de manejo que vão ser realizados diretamente pelo homem, eles vão favorecer outros processos dentro desse SAF. Ou seja, vai ter a produção contínua regional variada, vai fechar ciclos, aumentar a captura de nutrientes, vai ter uma autorregulação de doenças e pragas, vai ter um amortecimento de fluxos hídricos, uma mitigação de extremos microclimáticos e a conservação in situ de agrobiodiversidade. Então, como a gente pode ver aqui, tem um emaranhado de setas, né, que está ligando as diretrizes de manejo aos processos favorecidos. E um exemplo aqui bem simples é aumentar a matéria orgânica do solo, onde ela vai ter uma autorregulação, aqui tem uma seta apontada no meio aqui, uma autorregulação de pragas e doenças, a continuidade de cobertura viva e morta, ela também vai ter uma autorregulação de pragas e doenças, e essas setas aqui vai ligando cada um ao que pode ser um processo favorecido, né? Através da diretriz de manejo, vai favorecer outros processos.
E aqui a gente tem uma área, nessa imagem, a gente tem uma área que ela era utilizada para produção. Se a gente olhar direitinho aqui, está em preto e branco, mas dá para perceber. Temos os animais, onde era utilizada para produção de animais, né? De produção animal. E também temos aqui a produção de madeira, plantação de árvore para a produção de madeira. E mais no fundo, temos uma produção vegetal, creio eu que seja grãos de alimentos, produção pode ser soja, entre outros. E esse meio aqui, não tão diversificado, eles trazem alguns problemas. Esses problemas podem ser a baixa biodiversidade de plantas, no que vai ocasionar um sistema mais frágil, a seca, fogos e chuvas. Também vai ter uma baixa retenção de nutrientes e água e uma mais rápida expansão de pragas e doenças. Além disso, temos erosão do solo, como sulcos, ravinas e vossorocas, que vão aparecer em solos desprotegidos. Aqui na imagem a gente pode ver, nesse solo onde não há uma cobertura vegetal eficaz, onde tem esse buraco maior aqui, é uma vossoroca, né? Onde ela já começou como um sulco, abriu como ravina e ficou uma vossoroca, que é um buraco muito grande e é irreversível, né? Não tem como, de forma natural, conseguir controlar. E aqui temos também a erosão na margem do rio, onde não tem mata ciliar, erosão do solo, entre outros. E vamos aqui imaginar que nesse mesmo ambiente foi introduzido um SAF. Esse SAF ele vai trazer uns benefícios diretos ao solo presente aí nessa região. Todas as culturas que estão aqui sendo utilizadas para a produção, elas podem ser utilizadas na introdução do SAF também. E, além disso, vai prover bens e serviços diretamente à humanidade, não só com alimentos, como matérias-primas, como também regulação do clima, entre outros. Na segunda imagem, imaginamos já a primeira, né? E aqui na segunda imagem, a gente tem a introdução no SAF na mesma região, aquela que estava devastada. E observando direitinho, aqui temos a introdução de árvores frutíferas, né? Onde vamos ter a obtenção de frutos, de alimento direto. E a introdução de árvores também utilizadas para corte, dentre outros. E dentro desses SAFs também pode ser utilizada a introdução de animal para obtenção de matéria-prima, entre outros também, entre outros métodos. E com a introdução desses SAFs, temos solos mais protegidos, com serrapilheiras ricos em nutrientes e fauna decompositora, proteção e armazenamento de qualidade, né, das águas que estão aqui nesse rio e nos lençóis freáticos, e diferentes tipos de raízes que ocupam melhor o espaço do solo, aproveitando seus nutrientes e ajudando a manter sua estabilidade. Então, há uma proteção maior, há aqui podemos dizer que uma floresta, perdão, uma floresta onde ela vai estar agindo de forma simultânea com todos os bens ali, e vai ter uma interação humana, né, de manutenção, de colheita, entre outros, e vai ajudar diretamente a humanidade com a regulação do clima, de microclima também. E é isso. Também, como um sistema agroflorestal, temos a integração da lavoura, pecuária e floresta, que é o ILPF. Esses sistemas de ILPF, eles são introduzidos no meio agrícola, né? Onde temos a produção, dentro desse sistema podemos ter a produção de alimentos, a produção direta também de árvores que vão ser utilizadas para corte e a produção de matéria-prima, seja ela produção de papel, de móveis ou outros bens, fontes de energias também dessas madeiras, além da produção de alimento, né? E também temos animais que vão ser introduzidos dentro desses meios, né? Como o nome já diz, a integração de lavoura, pecuária e floresta. E esse meio está sendo bastante difundido, né, no Brasil, está sendo bastante estudado e introduzido.
e eles vão garantir bens e serviços também. Ou seja, os animais que estão aqui dentro do sistema de LPF, eles têm um conforto térmico maior do que eles introduzidos a campo a pasto aberto, porque eles vão ter um sombreamento, possivelmente a produção vai ser maior, porque eles vão estar dentro de um conforto térmico melhor, e isso pode ocasionar também uma melhor qualidade da carne, do leite e entre outros bens providos por esses animais. Além disso, os serviços ambientais em sistemas de LPF, eles podem ser definidos, aqui temos o primeiro, o sequestro de carbono, onde a constante evolução dessas árvores plantadas, da lavoura ali plantada, ou da braquiária que está sendo utilizada para o pasto do animal, eles estão em bastante desenvolvimento, estão crescendo, onde vai capturar o carbono presente na atmosfera e vai diminuir assim o efeito desses gases de estufa, né, na nossa atmosfera, regulando o clima também. E esse carbono é considerado como um carbono verde, que é um carbono bastante visto, né, um meio de produção bastante visto aí por todos que gostam de estudar questões ambientais ou não, mas dentro dos sistemas de produção animal, alguns países gostam de exportar animais, são denominados como um carbono verde, carne verde, não me vem à mente no momento, mas eles têm esse limite de mercado. Além disso, os sistemas de ILPF ou sistemas agroflorestais, eles trazem a conservação da biodiversidade, como eu estava lendo em um artigo onde em um sistema de produção agrícola eles utilizavam macacos pregos para fazer a dispersão de sementes naquela região, onde estava havendo a conservação da biodiversidade tanto da fauna quanto da flora. A melhoria da qualidade do solo dentro desses sistemas, porque não vai ser tão agressivo assim o uso do solo, e também a melhoria na qualidade de água e do ar, como já foi citado. E existem algumas diferenças em relação aos ecossistemas naturais. Nos ecossistemas naturais, as fontes de energias elas são tiradas diretamente do sol, onde é apenas aquela fonte de energia, né? E nos ecossistemas agrícolas, essas fontes de energias elas são mais diversificadas, tendo a principal o sol, mas a força humana também é uma fonte de energia auxiliar que é utilizada dentro desses sistemas e sistemas de produção e meios mecanizados também para colheita, para manutenção, entre outros. Também temos os ciclos de nutrientes mais abertos e, consequentemente, os sistemas os ecossistemas agrícolas, eles vão ter uma menor diversidade, como já foi falado, porque ali tem um limitante de produção, né? Se for um ILPF, ele vai estar, um exemplo, com uma introdução de eucalipto, de soja ali no meio, ou trigo, e futuramente, quando for colher esse trigo, vai ser introduzido uma braquiária ou alguma espécie forrageira que vai recuperar esse solo e, consequentemente, vai introduzir animais. Daí, depois da introdução desses animais, vai ser utilizada a madeira, que ali estava em constante crescimento, né? Quando ela atingir o seu pico de crescimento, ela vai ser utilizada e depois vai ser renovado de novo o sistema de LPF. No mais, entendemos um pouco sobre os serviços ambientais prestados pelos os ecossistemas agrícolas. No mais é isso. E eu quero explicar para vocês algumas coisinhas aqui sobre a monitoria, no caso, que a monitoria no âmbito acadêmico, ela funciona como um facilitador do assunto ministrado pelo professor, né? Então, a nossa linguagem é uma linguagem aluno-aluno, uma linguagem que é mais simples, já para todo mundo conseguir entender, né? E também que as atividades que são passadas para vocês, ela funciona como uma frequência, porque o certificado, no final da monitoria, ele só vai ser gerado para aqueles alunos que estão fazendo as atividades, no que garante que eles estão assistindo o vídeo e participando de forma direta da monitoria. Então, é importante todo mundo estar realizando a atividade, né? Que não é uma atividade tão difícil, é fácil. E
vai estimular a pesquisa e futuramente, quando terminar a monitoria, vai garantir também o seu certificado. Mas é isso, obrigado e até o próximo vídeo.